Olá, nós vamos agora para História 2, Aula 2, parte 1, com o tema História Social dos Povos Indígenas e Africanos na América Portuguesa. A nossa nação é miscigenada, ou seja, falamos dos portugueses na aula 1, falamos do predomínio desses portugueses na aula 1, mas num contato desses portugueses com os nativos indígenas. Qual é o papel desses indígenas no Brasil? Como eles agiam, eles portugueses com esses indígenas, era de uma forma pacífica, exploratória, e ao mesmo tempo os africanos, por que vieram para o Brasil? Qual a necessidade deles chegarem na América Portuguesa? Nós vamos ver aqui um conceito importantíssimo para vocês, etnia. O que vem a ser um termo etnia? Quando nós falamos da etnia, nós temos um conceito bem básico que é esse. O conceito etnia deriva do grego etnos, cujo significado é povo. Portanto, para nós da área de humanas, a etnia representa um grupo de pessoas, povos que têm uma cultura própria, que se identificam com essa cultura própria e dentro de um cotidiano ou não, eles se sentem pertencentes àquele grupo. Então, se nós, por exemplo, tratássemos com a tribo G, por mais que eu sou descendente, ou seja, descendente da tribo G, mas eu moro na cidade. Mas os meus avós ainda vivem na tribo G. Meus pais nasceram na tribo, mas nós mudamos para a área urbana. Eu deixo de ser indígena por isso? Então, a gente tem que entender que não só por questões biológicas, o estar com as características físicas, para eu estar como, sim, reconhecido naquele grupo étnico. Não. Mas culturalmente, se eu me sentir pertencente a ele, eu faço parte daquele grupo étnico. Então, a gente tem que deixar bem claro que, para diferenciarmos e falarmos desse grupo étnico, a gente tem que entender que ele ocorre em função de aspectos culturais, históricos, linguísticos, raciais, artísticos e religiosos. Então, é uma questão na área de humanas de falarmos em pertencimento. Esse é o ponto principal, ok? Quando a gente fala de um grupo étnico, observar que nós não podemos tratar somente com semelhanças culturais. Então, como eu disse a você, cultural e biológico. Então, as duas coisas fazem parte do termo étnico ou grupos étnicos no Brasil. Quando eu trato pelo senso comum, observar que eu trato por um senso comum de classificar. É um grupo racial, ou seja, simplesmente a raça branca, a raça negra, né? Eu estou tratando especificamente da raça como um todo. Agora, se eu levar para o senso crítico, observar que eu estou tratando de um grupo étnico como sendo um grupo biológico e cultural em constante construção naquela identidade. Ou seja, significa que eu trato da pessoa, eu trato daquele grupo, observando as características físicas? Sim, eu observo as características físicas, mas ao mesmo tempo eu tenho que tratar das questões culturais também daquela pessoa. Temos exemplos dos nativos, então nós podemos tratar dos Gês, Caraíbas e Tupis, identificar que cada uma dessas tribos, cada uma delas possui suas características culturais em comum. Então, geralmente, trabalham ou vivem na forma coletiva de produção, geralmente acreditam em vários deuses, acreditam na crença politeísta, animista ou não. Um trabalho de acordo com o gênero, então as mulheres se dedicam mais à questão de cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos, da agricultura de uma forma ou não, enquanto cabe aos homens caçar, pescar, enfim. A oralidade, que é algo básico e de muita identidade forte na formação desse grupo, quando então a maior parte deles se reúnem e tratam dos acontecimentos pela oralidade, e destacando os últimos itens. A subsistência é essencial e, ao mesmo tempo, eles plantam para o sustento próprio e eles são liderados pelos mais velhos do grupo. Aqui nós temos uma imagem, na realidade, duas imagens. Eu posso, então, de uma certa forma, alegar que essa criança, sim, é indígena e essa criança não é um indígena. Qual é o meu senso de pensamento sobre isso? É crítico ou é comum? Não, essa criança simplesmente porque ela tem a pele mais clara, mas ela está usando roupa de índio, eu posso classificar que ela é ou não. E ao mesmo tempo essa criança ela tem traços físicos de um indígena, ela usa acessórios e vestimentas tradicionais dos indígenas. Nós vamos ficar hoje com a parte 1 com esse pensamento e reflexão.
Eu posso identificar as duas imagens como sendo de indígenas? Fico com vocês nessa reflexão e até a nossa próxima aula.